Bom dia, que Deus esteja abençoando ricamente o seu dia. No Evangelho de João, capítulo 5 e o versículo 24, a palavra de Deus nos diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Seguindo a nossa série de estudos sobre, ou melhor dizendo, a nossa série de meditações sobre o Evangelho de João, depois de falar várias coisas, principalmente reivindicando a sua divindade aos fariseus que o questionava por ter curado um homem no dia de sábado, existe muita coisa aqui, muito ensino precioso, principalmente relacionado à divindade do Senhor Jesus Cristo, ou seja, Ele é Deus. Nós chegamos nesse ponto que é um dos versículos, creio que mais, que é o cerne, né, os mais preciosos para a doutrina fundamental da salvação em Cristo. O Senhor Jesus Cristo vai dizer claramente que em verdade, essa expressão, quando ela aparece nas Escrituras Sagradas, precisamos prestar atenção no que vai ser dito, porque aquilo que vai ser dito é fundamental, é uma verdade absoluta, inquestionável, incontestável. Então, ele vai dizer isso, né, que, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, é a salvação em 5 verbos. O verbo ouvir, aquele que ouve a minha palavra. Quem ouve a minha palavra. O verbo crer, né, e crê naquele que me enviou. No caso, crê que o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi enviado pelo Pai para realizar a obra da redenção do mundo. Ter, né, tem a vida eterna, é o terceiro verbo, e ele está conjugado no presente. Aquele que ouve, aquele que crê, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, o verbo entrar conjugado no futuro, o perigo que corre todo ser humano. A palavra de Deus nos diz, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então aqueles que ouviram a voz do Senhor Jesus Cristo, aqueles que creram, né, que Ele é o enviado de Deus Pai para trazer a salvação ao mundo, e eles têm a vida eterna, algo que eles não tinham no passado, mas agora eles têm. A pessoa recebe a vida eterna no momento em que ela crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E ele não entrará em condenação, não entrará em juízo. O juízo é uma verdade certa para toda a humanidade que ainda não arrependeu e creu no Senhor Jesus. Mas aqueles que creu não entrará em condenação. E o verbo passar, o quinto verbo, passou da morte, do estado de morte, para a vida. Ou seja, aquela pessoa que estava morta em seus delitos e pecados, conforme nos é ensinado em Efésios capítulo 2 e versículo 1, ela passou desse estado para a vida. Agora ela tem a vida eterna. Então, a salvação em 5 verbos. É maravilhoso esse texto. E aqui a gente poderia ficar horas falando sobre ele. Mas você já ouviu a voz do Senhor Jesus? Quem ouve a sua voz, quem ouve a voz do Senhor Jesus, não é quem ouve doutrina A, B ou C, não é quem ouve o calvinismo, não é quem ouve o arminianismo, não é quem ouve o pentecostalismo, não é quem ouve o tradicionalismo, não é quem ouve o pastor fulano, não é quem ouve o padre ciclano, não é quem ouve... Não, é quem ouve a voz do Senhor Jesus.
e a voz do Senhor Jesus Cristo é claramente detectável, tem como ouvi-la claramente pelas Escrituras Sagradas, pela Palavra de Deus, na sua pureza e na sua simplicidade. Você já ouviu a voz de Deus? Você já reconheceu o seu pecado e arrependido creu no Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Você tem a vida eterna? Você tem essa convicção em seu coração que você não entrará em juízo porque você passou da morte para a vida? Pensa nisso.